Olá, tudo bem? O Jornal Interativo está mais uma vez fazendo o vídeo com as notícias mais comentadas da semana, hoje com a presença do nosso amigo Antônio Vanderlei Valério. Zé Narciso, por motivos particulares, não pode participar. Hoje nós vamos falar sobre o caso Record. Repercutiu muito, né, Pezinho? Coisa feia. Mas antes de nós comentar, nós vamos falar também sobre o Futsal ontem à noite perdeu. Decepcionante. E nós vamos falar também sobre o grande número de acidentes nas ruas e cruzamentos da cidade de Dracena. Voltamos já. Pezinho, o caso Record. Essa semana nós não temos como deixar de falar sobre esse assunto. Essa semana o vídeo da resposta do jornalista Sandro Pires, que veiculou pelos WhatsApps, todos os grupos de WhatsApps aqui de Dracena e região, e ele chama o prefeito na chincha. Ele responde uma visita que foi feita aqui, que não foi atendida pelos diretores da Record. O que você acha disso? Olha, Davi, meus longos anos morando aqui em Dracena, cheguei aqui em 1959, e lá pra cá nunca mais saí, foi o fato mais grave em relação à repercussão negativa de Dracena que eu vi nesse tempo todo. Infelizmente, quando me passaram o vídeo e eu assisti, confesso que eu fiquei chocado. A população inteira ficou chocada, né? Porque com o repórter estava falando aquilo. Foi um fato que não poderia ter acontecido, né? Absolutamente. Eu não sei de onde veio a falha, se foi falha de assessoria, se o Juliano realmente não quis receber, mas foi um fato realmente muito grave. Repercutiu negativamente em todos os setores. E não ficou só na região, Davi. Esse fato, eu tenho um filho que mora em São Paulo, chegou também até ele, me ligou, falou: pai, o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. E, sem dúvida nenhuma, eu repito, foi o caso mais grave que aconteceu nos últimos anos aqui em Dracena em matéria de repercussão negativa da imagem da cidade a nível de Brasil. Nossa. E muita gente indaga, né? Por que o repórter falou aquilo? Eu acho que o repórter que tem essa audiência que ele tem, ele não ia falar uma coisa sem ter sentido. Estava amparado. Ele estava amparado porque aconteceram algumas coisas atrás. E a gente sabe que acontece com a nossa imprensa aqui em Dracena. Mas agora a coisa extrapolou-se. Então, nós já sabemos que teve problema esses dias com a TV Fronteira, com o secretário, discutiu com uma repórter da TV Fronteira, é o que a gente ouve falar, então não vamos nem dar nomes porque a gente não tem a informação completa, mas agora teve o problema com a Record, teve o problema com o Jornal Interativo, teve o problema com o Jorge Zanoni, teve o problema com o Pena Júnior, teve o problema com o Carlos do Boletim da Hora, teve o problema com a Amorim Sangue Novo. A administração precisa dar um jeito nisso aí. Vamos mostrar o vídeo primeiro, agora, do Sandro Pires respondendo ao prefeito. Dá uma olhadinha no vídeo aí. Sabe, gente, é uma hora dessas que eu me lembro do meu velho pai, que dizia o seguinte: quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? Dê o poder a ela. É quando o ser humano mostra suas principais características: ganância, arrogância, preconceito e falta de educação. É o que aconteceu nesse caso, infelizmente. Como o senhor está lidando ao tratar de outros assuntos de interesse da população dracenense? Agora, depois desse vídeo que viralizou aqui, vamos colocar a resposta do prefeito. Veja a resposta do prefeito agora. Não será por causa desse incidente que Dracena ficará para trás. Teremos sim o sinal digital no momento oportuno e com toda a qualidade que o povo de Dracena merece. Aliás, o que o povo de Dracena merece é que trabalhemos por tudo o que realmente importa. Muito obrigado. Bom, sabe o que resultou disso? A TV Record esteve aqui nessa sexta-feira, na parte da manhã. Nós vimos eles andando aqui em Dracena. Eles estiveram em alguns pontos, nós não sabemos quais, nós não sabemos o que eles vieram fazer, mas dá medo. Dá medo e respeito. Eu acho que medo para nós não, mas medo para a administração. A administração tem que observar o que foi feito. Eles estavam aqui, Pezinho. Davi, a primeira coisa que eu queria dizer é sobre a resposta do Juliano.
seria muito melhor ele não ter dado a resposta. Eu também concordo. Porque não explicou. Ou pedisse desculpas. Ele falou assim, poderia pedir caberia um pedido de desculpa, mas ele não fez. Ele devia ter feito. Então, já que ele falou, ele tivesse feito. Olha, eu quero pedir desculpas, mostraria humildade. Eu também achei. Foi muito frágil demais a resposta do Juliano. Devia ter dado uma resposta mais incisiva, devia ter sido melhor orientado para responder, e responder com veemência, defendendo o que a cidade tinha sofrido com o vídeo do repórter e pedir desculpa. E pedir desculpa, dizendo que aconteceu, que vai resolver. Alguém errou, Davi. Eu só posso imaginar que alguém tenha errado, porque não é possível que um assunto tão importante, que nós estamos aí na mudança das imagens, que o mês que vem já vai mudar tudo, que a TV Record tenha se preocupado em marcar uma audiência com o prefeito, e marcou, ela estava agendada. A TV Record não sairia de São José do Rio Preto para vir aqui a Dracena para conversar com o prefeito, sem saber se ele estaria ou não em Dracena. Então alguém errou, mas não deram nome aos bois. É um assunto que essa semana repercutiu muito, até nacionalmente, como você já falou. Eu também tenho amigos lá no Norte e Nordeste que moraram aqui em Dracena e que receberam esse vídeo lá. A imagem de Dracena e da administração pública ficou extremamente abalada. O que a gente já sabia que acontecia a nível de casa, a nível de quintal, a gente já sabe que acontece, porque o Jornal Interativo já vem falando. O convite foi feito, ele não vem falar com a gente, ninguém da assessoria dele vem falar com a gente, nenhum, até vereador a gente convida, não vem falar com a gente, e ficou essa coisa que agora extrapolou. As coisas já não vão bem, a gente sabe disso. Então, com 10 meses de mandato, nós colocamos um vídeo do SEDRAC, que aconteceu um problema no SEDRAC, está acontecendo um problema nos postos de saúde, está acontecendo um problema em escola, está acontecendo um problema em um monte de lugar. Há coisas mais importantes para o prefeito se preocupar do que ficar retalhando a imprensa. Eu acho que o prefeito Juliano Bertolini poderia chamar sua assessoria de imprensa, jurídica, assessoria de gabinete, principalmente aqueles que assessoram o prefeito no dia a dia e que são pessoas importantes, porque é através dali que a imagem do prefeito é gerada. Poder chamar, para com essa briga com a imprensa. O fato não se resume apenas a essa briga com a TV Record. Como você falou, existia um problema também com a TV Fronteira, com a repórter e com o cinegrafista. E um secretário envolvido nessa. Talvez o Juliano não saiba que isso aconteceu. É bom que ele se intere do que aconteceu. Foi uma conversa rústica, uma conversa pesada, não é? Que no fim acabou num pedido de desculpa que não devia nem ter começado aquela discussão. Correto. Não é? E o prefeito deve saber do que a gente está falando. A imprensa, ela é chamada o quarto poder. Então não tem por que brigar com a imprensa. A gente tem que ter a imprensa do lado, conversando com a imprensa. E lamentavelmente... E era uma semana que era para o prefeito comemorar, porque um dos pedidos que a antiga administração que perdeu a eleição fez contra ele caiu. Que era para destituir do poder e tal, caiu. Comemorar. Lembrando bem que um processo ainda está em andamento. Aqueles das contas eleitorais ainda está em andamento. Mas era um motivo para comemorar, e essa semana não teve nada para ele comemorar. A coisa não foi muito boa. Só lamentar. E as coisas não estão tão bem. A gente precisa falar, e o Jornal Interativo está mostrando, tem muitas famílias que não receberão ter e assim por diante, mas isso são assuntos para outras edições. Vamos passar para o nosso segundo assunto, Pezinho, que são os grandes números de acidentes que estão acontecendo em Dracena. Semana passada a gente cobriu 3 acidentes, semana atrasada mais 3 acidentes, fora as mortes aqui na nossa região que teve, né, do acidente perto de Monte Castelo e assim por diante. O grande número de acidentes que está acontecendo em Dracena, nos cruzamentos, nas ruas de Dracena. Tem vários fatores que acho que a gente pode pontuar. Pode pontuar o erro do motorista, a gente pode pontuar também sinalização em cruzamento e tudo mais. Mas uma pergunta acho que a gente pode fazer: a formação desses condutores está sendo bem feita? Não tem uma indústria aí? Não sei, né? Não posso falar bobagem, mas será que eles estão saindo da autoescola prontos para dirigir? Porque o número de acidentes nos cruzamentos é demais. Você tem visto acidente também por aí? Vários e vários, Davi. Vários de pessoas que acabam abusando. Essas pessoas que abusam, elas têm que sair melhor formadas das autoescolas. Têm que sair melhor orientadas. Porque, sem dúvida nenhuma, Dracena é uma das cidades da região
de 45, 46 mil habitantes que mais tem índice de acidentes. Eu sei que grande parte envolvendo motoqueiro, envolvendo motos, mas o nível de acidente entre carros também é muito grande em Dracena. E às vezes, Davi, a gente vê os acidentes se repetirem em local que não pode acontecer. O semáforo. O semáforo do Prata é o semáforo que mais acontece acidente. É um semáforo. Ele tem o temporizador lá. O temporizador, ele tem o vermelho, o amarelo, o verde. E é o local onde mais acontece acidente em Dracena. Incrível como acho que precisa fazer um estudo em geral da Secretaria, junto com a Polícia Militar, e ver o que pode ser melhorado e fazer. Nós já vamos estender o pedido também para a Polícia Militar, o Capitão Ivan, o pessoal todo, que vier vir falar, o pessoal do Consegue, né, quiser vir falar com a gente, para a gente fazer um bate-papo sobre isso, para tentar diminuir esse número de acidentes que acontece aí. O pessoal fala, não é muito a linha do interativo, mas a gente faz, cobrir acidente. A gente não gosta muito de fazer isso, diferente de nossos outros amigos da mídia, a gente também não... Cada um tem uma linha, mas a gente não gosta muito de fazer acidente, porque envolve dano, envolve machucado e tal, é uma coisa esquisita de ver. Mas vamos pedir pro pessoal todo prestar atenção, principalmente nos cruzamentos, você não precisa acelerar, vai devagar, olhe para os dois lados e assim vai. Outro assunto que eu vou te dar liberdade total para você falar, a participação ontem do jogo, primeiro jogo em casa dessa liga, né, Tempersul contra São José. Antes disso, eu já queria mandar um abraço para os nossos amigos lá da TV Arquibancada, né? O Rádio Arquibancada lá de São José dos Campos. E o pessoal do Manguaça. O pessoal do Manguaça estava com a gente. Nós fizemos a transmissão ontem ao vivo pelo Facebook, está gravado aí, se vocês quiserem ver o jogo. Nós vamos melhorar para a próxima, com certeza. Houve alguns probleminhas técnicos, mas nós vamos melhorar e nós vamos transmitir todos os jogos. Quero deixar o recado para os patrocinadores que quiserem participar com a gente, agradecer os que participaram com a gente ontem e tudo mais. E nós transmitimos aqui, o pessoal lá de São José dos Campos retransmitiu. Foi legal. Foi muito legal. Bom, vamos falar do jogo, Pé. O que você achou? O que nós podemos falar da nossa derrota ontem por 3-2? Olha, o que salvou ontem na transmissão do jogo foi a presença do José Roberto Jarjur do Mortago, que fizeram um comentário maravilhoso. Fiquei super feliz de trabalhar ao lado das pessoas tão competentes. Em relação ao jogo, fiquei muito triste, muito decepcionado. Eu tenho acompanhado o dia a dia dos treinamentos do Edilson Leite e o trabalho do Zeca Barbosa. A equipe não jogou. Foi a pior apresentação que Dracena teve aqui em Dracena nos últimos 3 anos que a Tempersul está participando. Fiquei sabendo que no final do jogo o Luquinha ficou pé da vida, não é? Queria até tomar algumas atitudes e tal. Acabou sendo acalmado por amigos e durante a semana deve ter uma conversa no tete-a-tete com os jogadores. Hoje é dia de descanso, mas eu fiquei decepcionado com a apresentação do Dracenense. Teve um bom público, né, Pé? Excelente público. Pessoal, num jogo tranquilo. Era dia de jogar bem ontem. Rapaz, a pessoa encheu. O Dracena tá comparecendo nos jogos. A torcida deu show ontem. O torcedor é a parte alta de todos os jogos. Mais uma vez foi a parte alta. Mas, Davi, eu repito, eu tenho acompanhado o trabalho do Edilson. O trabalho do Edilson não é esse que apareceu na quadra ontem. Ele tem feito um trabalho maravilhoso. Ele tem feito um trabalho de treinamentos, não repete treino, não dá coletivo, só jogada de falta, de escanteio. Mas ontem não saiu jogada, Davi. Um jogo normal, morno. Nós tivemos ontem dezenas de faltas da equipe dracenense, para a equipe dracenense, em locais bacana, em locais onde as jogadas tinham que fluir, e acabou não acontecendo. Não sei se foi nervosismo do jogador, não sei o que aconteceu. Teve jogador que estava nervoso, que entrou na quadra meio nervoso. O Cleitinho nunca foi daquele jeito. O Cleitinho, logo no começo, já começou a se estranhar com o Leandrinho, jogador da equipe de São José, e acabou tirando um pouco o foco da própria atenção dele em relação ao jogo. Mas eu tenho uma opinião formada sobre a equipe. Eu acho que está faltando aquele grande jogador da equipe que coloca a bola embaixo do braço e fala assim, para mim que eu vou resolver. Por exemplo, nos últimos 2 anos nós tínhamos o Leandrinho aqui. E ele fazia exatamente isso. Era o nosso grande jogador. Era um jogador que, quando a coisa estava ruim, ele chamava, joga para mim que eu resolvo. E ele resolvia. Era um jogador experiente. Está faltando esse jogador aqui em Dracena. Nós temos alguns jogadores experientes. O Gleice é experiente, Paulo Vitor é extremamente experiente, não é? Alguns outros jogadores estão jogando, correspondendo de forma média, mas está faltando aquele grande jogador que realmente possa resolver o nosso problema. E para os próximos jogos, o que nós podemos esperar? Então, joga quando? Joga agora, joga fora de casa. Fora de casa. E esse mês já tem jogo aqui?
Esse mês tem um jogo, tem jogo aqui, aqui em casa. E nós vamos transmitir para a população, para todo mundo que quiser ver aqui pelo nosso Facebook, né? Vamos transmitir. A expectativa, a contagem que a gente fazia era da Dracena sair em primeiro do grupo, agora já fica difícil. Ganhou um jogo fora, mas perdeu em casa. Mas né? ainda não está perdido. Não, eu até acho que está bom ainda. Essa vitória de 4-0 lá em Mogi das Cruzes, né, deixou a equipe bem na tabela. Nós vamos conseguir a classificação. Nós temos mais 2 jogos aqui em casa, onde tem que ganhar. Um jogo ruim como o que aconteceu nessa sexta-feira não pode acontecer novamente. A gente tem que jogar e jogar para ganhar. Jogos em casa não podemos deixar escapar, principalmente contra equipes de médio porte. Essa equipe de São José, por exemplo, nem é de São José de São Paulo, é o pessoal do Manguaça, que joga campeonatos metropolitanos ali em São Paulo, né? Campeonatos de... Mas jogou com uma raça ontem, né? Nossa. Os meninos viajaram 12 horas e chegaram aqui meia hora antes do jogo e foram pro jogo e correram daquele jeito. O de Mamute me encantou. Rapaz do céu, hein? Parabéns pra equipe, né? Tem Parabéns que dar os para a parabéns. equipe. E vou dizer para você, o Butina, que tem 39 anos de idade, que já jogou aqui na cena há quase 20 anos atrás, quando ele tinha seus 18, 19 anos, ele é um pivô de grande qualidade. Ainda é um pivô de grande qualidade. Ele seria muito útil na equipe dracenense. E o Mamute, ontem, não sei se ele joga sempre daquele jeito, viu? Mas ontem foi o homem do jogo, foi o Mamute, o número 11 da equipe de São José. Jogou muito. Demais. Bom, tá aí as principais notícias dessa semana. E um recadinho só. A Record veio aí. E o bicho vai pegar. O que os caras vieram fazer aqui? Quando vai pro ar, Davi? Rapaz, eu não sei nem se os caras fizeram matéria aqui, mas se fizeram matéria essa semana deve ter novidade. Sei não. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana.